ordem do dia, eu coloquei aqui a designação do deputado Gabriel Nunes para relator. Mas eu coloquei essa da ordem do dia, depois a ordem do dia vem os requerimentos. Tá. Porque você propôs de votar em Globo, só que o senhor não pode presidir porque tem requerimento do senhor na pauta. Tá? Ele não pode presidir a deliberação. Nem o senhor, nem o Alexandre Tudo Guimarães. bem, amigo. Mas engolir um pouquinho. Boa tarde a todos e a todas. Havendo número regimental, declaro aberta a segunda reunião extraordinária da Comissão Externa destinada a verificar a situação dos municípios que perderam recursos financeiros do FPM depois dos cálculos feitos pelo Tribunal de Contas da União, com base no censo inacabado do IBGE. Informo que a sinopse do expediente recebido encontra-se à disposição na página da comissão. Antes de passarmos à ordem do dia, nos termos do artigo 41, inciso 6 do Regimento Interno, designo para a relatoria da comissão o deputado Gabriel Nunes, do PSD da Bahia, a quem convido para tomar assento à mesa. É melhor ali, né? Tem uma visão melhor. Você vai passar a palavra para ele falar alguma coisa? Passa a palavra ao deputado Gabriel Nunes. Boa tarde a todos. Saudar aqui o nosso coordenador, deputado Sidney Leite, todos os pares. É uma honra poder estar relatando essa importante comissão que pode dizer muito sobre o futuro de diversos municípios brasileiros que vêm sofrendo com a queda da arrecadação, né, em função do censo 2022 tão contestado, não só aqui no parlamento, mas na sociedade como um todo. Diversos prefeitos, prefeitas que relataram a dificuldade que encontraram, muitas vezes tendo que ajudar a conduzir os trabalhos do censo, imagina só, por conta de que não estava pesquisando dezenas de domicílios desses municípios. Então a gente vai ter muito trabalho, são muitas informações, a gente vai precisar da ajuda aí de todos os pares para que a gente possa fazer um relatório à altura e buscar minimizar esse problema tão sério, em especial como debatemos na primeira reunião, em especial aqueles municípios que têm uma dependência muito grande do FPM, que é a sua principal fonte de receita, e mesmo com o trabalho aqui dessa casa que minimizou o impacto de diluir a queda de arrecadação nos próximos 10 anos, está existindo uma perda de arrecadação, que mesmo diluindo, é uma queda de arrecadação, e aqueles municípios, em especial do Norte e Nordeste, que depende tanto do FPM, e esse trabalho aqui na casa, nessa comissão, vai ser de suma importância. Agradecer a confiança, mais uma vez, do coordenador, o deputado Sidney Leite, de ter designado como relator. Acredito que vamos ter também subrelatorias, porque é um tema bem abrangente, né, e que a gente vai precisar do trabalho de todos os pares para que possamos fazer um relatório à altura. Obrigado, presidente. Eu é que agradeço, deputado Gabriel, e desejo um êxito no trabalho à frente da relatoria. Eu gostaria aqui, deputado Gabriel, e colegas, deputado Iandra, de compartilhar com vocês o seguinte. Essa é uma relatoria que, não do ponto de vista da elaboração do documento, mas de cruzamento de dados, teremos muito trabalho. E se for de comum acordo com Vossa Excelência, eu sugiro que nós pudéssemos ter uma ou duas subrelatorias, certo? Porque é muita informação, são muito cruzamento de dados, e a gente tem o primeiro foco, deputado Benes, os municípios que perderam, mas nós temos muitos municípios que deixaram de ganhar, deixaram de crescer.
E, muitas vezes, a gente tem somente o foco na questão do repasse do Fundo de Participação de Municípios, mas isso tem reflexo principalmente na área da educação e saúde nos programas sociais, mas em outras áreas, inclusive, dentro do que define prioridade de inúmeras decisões que a gente toma aqui referente a municípios com menor ou maior a população, inferior ou superior a 50 mil habitantes. Então, eu gostaria de ouvir os senhores, no sentido de a gente tomar essa deliberação, de ter subrelatoria, para que possa contribuir com o seu trabalho. Eu já disse que nós vamos ter muitos dados e, se for possível, eu gostaria de ouvir vocês também na seguinte questão. Eu acho que nós temos que deliberar o tempo dessa comissão. Pelo menos uma proposta aí inicial. Eu já visto que a nossa preocupação é tirar os encaminhamentos, provocar isso junto ao Tribunal de Contas da União e os órgãos competentes, no sentido de reaver o mais rápido possível a correção desses dados do IBGE. Faculta a palavra ao deputado Coronel Crisóstomo. Hoje é o Dia da Amazônia. Hoje é o Dia da Amazônia, ele se apresenta como o homem da selva. Excelência, obrigado por eu fazer parte dessa comissão. Essa comissão tem observado pelos nomes, olha, a bicha é forte. Iandra, Moura, se é Moura, é bom, eu também sou Moura. Olha, comissão top, entendeu? Né, Benis? Muito importante. E o tema está na pauta do Brasil. Está na TV, está na rádio, está em todos os cantos, meu amigo. Hoje mesmo eu vi a TV, não me recordo qual TV, tratando especificamente sobre as perdas de recursos dos municípios do Brasil, sobre o FPM. Então, ela começou caladinha e agora vai ficar poupuda, com certeza. Concordo com Vossa Excelência, o senhor tem meu apoio aí para a subrelatoria e aproveito a oportunidade, me coloco ao inteiro dispor. Caso o senhor entenda que eu possa ser um dos subrelatores, estou à disposição. E com relação à Amazônia, a Amazônia é nossa. Deputado Iandra. Senhor presidente, colegas deputados, primeiro, boa tarde a todos. Também apoio essa subrelatoria, 2 subrelatorias, porque realmente serão dados em números e que a gente possa ajudar o relator, Gabriel Nunes, e também me coloco à disposição, quem sabe, ter uma mulher na subrelatoria, sendo a única na casa. Me coloco à disposição, porque, enfim, 3 Mouras, ó. Me comprometo a auxiliar o relator Gabriel Nunes e o outro subrelator, então meu nome também coloco à disposição. Muito obrigada. Obrigado, deputada. Deputado Benis Leocádio. Senhor presidente, que bom que estejamos aqui hoje de volta, dando continuidade aos trabalhos desta comissão. Como Vossa Excelência colocou, acredito eu que até que, por livre e espontânea disposição aqui dos dois, colega Crisóstomo e a deputada Iandra, podemos estar escolhendo aqui já, se os demais colegas concordarem, para que possa auxiliar o deputado Gabriel Nunes nesta relatoria. Eu chamaria a atenção aqui, presidente, embora estejamos colocando muito o TCU, mas, a meu ver, o TCU não terá muito a acrescentar ao nosso trabalho, porque o TCU apenas cumpre o que o IBGE apura e os envia, dita a decisão normativa e publica, somente e só. E a nossa grande preocupação aqui é quais falhas tenham ou possam ter acontecido para que o censo não retrate a realidade da população de cada um dos municípios do Brasil. Então, entendo que o TCU, se acaso surtir efeito, e espero que venha surtir nesta apuração que vamos fazer, é que após o IBGE discutir e debater aqui com a gente quais foram as limitações, as dificuldades ou as falhas encontradas, eu bato muito nessa tecla do porquê dessa interrogação de um número exagerado de domicílios considerados fechados, que eu acho que, na verdade, nós conhecemos o nosso município e isso não existe. Então, é preciso a gente explorar o máximo possível isso do IBGE, que é o órgão competente para fazer a apuração, e aí, em cima disso, a gente tomar uma decisão de qual caminho trilharmos, né, para chegar a um denominador comum e tentar corrigir essa falha. O presidente disse muito bem, não é só os municípios que já começaram a perder receita ou vão ter aí mesmo essa
a mudança de faixa escalonada, mas é também aqueles que deixaram de ganhar. E como é que, de repente, uma população que vinha sendo estimada anualmente, 215 milhões, de repente cai para 208, 207, 5% menor, quando, na verdade, havia aquela expectativa até de que a grande maioria do município. Eu tenho um exemplo da minha cidade em que estive prefeito, hoje tem uma atividade econômica muito forte, a implantação dos parques eólicos, e o município cresceu muito. De repente, o censo fecha com 2.000 habitantes a menos. Então, fica sempre essa pergunta, essa interrogação, que não encontra justificativa. Então, me somo aqui à intenção de Vossa Excelência e de concordar com essas subrelatorias para apressarmos e buscarmos um final bem rápido. Obrigado. Deputado Gilson Daniel. Senhor presidente, senhores deputados, a comissão é de uma importância muito grande para quem é da bandeira municipalista, que defende os municípios. A subrelatoria é importante para a gente possa ajudar o deputado Gabriel a fazer o melhor relatório, né? Quero me colocar também à disposição para também ser subrelator, uma vez que fui prefeito por 8 anos, fui presidente de associação de municípios, integro a Confederação Nacional dos Municípios, participo efetivamente das atividades da pauta municipalista dessa casa, tenho defendido, tem 2 projetos de minha autoria que está na pauta prioritária da CNM, e esse censo não retrata a população dos municípios brasileiros. Se você perguntar a qualquer prefeito de sua cidade, pegar o seu levantamento, principalmente na área de saúde, onde tem todo o levantamento que é feito por agente de saúde, o prefeito vai falar que a população dele é muito superior ao que o IBGE apresentou no censo. Automaticamente, isso trouxe um prejuízo para os municípios brasileiros. No meu estado, 17 municípios estão perdendo diretamente receita, fora aqueles que deixaram de ganhar. Então, acredito que essa comissão fará um papel importante de fazer justiça aos municípios brasileiros que possuem sua população, na sua população, o direito de receber os recursos do FPM. O FPM é a receita mais importante praticamente de todos os municípios brasileiros. A maioria dos municípios brasileiros, aí posso tirar as grandes capitais, mas grande parte dos municípios são altamente dependentes da transferência concessional, do FPM, da distribuição de ICMS, mas o FPM em si, algumas cidades são altamente dependentes do FPM, e a queda faz com que os municípios passam a ter dificuldade de pagar sua folha de pagamento, de pagar seu custeio. Então, quero me colocar à disposição da comissão, uma comissão importante, para que nós, municipalistas aqui, tenho visto a discussão de muitos municipalistas aqui nessa casa, nessa legislatura, o que é importante, porque é no município que as pessoas vivem, é lá que a vida acontece, e você tem um município que tem uma estimativa de receita, né, sempre, pelo menos, a anterior ao ano, né, do ano anterior, e hoje muitos municípios não têm a receita que teve no ano anterior, automaticamente as despesas são praticamente as mesmas ou superiores. Então, quero me colocar à disposição, botar meu nome também à disposição, é claro, num consenso com os deputados aqui, da possibilidade de também ser um dos membros aí para ajudar na relatoria. Muito obrigado. Eu vou fazer aqui um encaminhamento, se não contrariar o deputado Coronel Crisóstomo, que foi o primeiro a falar, né, até para valorizar a nossa colega Iandra, ela poderia ser a primeira subrelatora, o senhor o segundo, e o deputado Gilson Daniel o terceiro. Mas dizer, deputado Gabriel, que da minha parte, se precisar fazer reuniões, estudos, eu particularmente me coloco à disposição, porque, como eu disse, e o Gilson tem a experiência aí, isso vai demandar muito trabalho, deputado Júnior Ferrari. Ok? Podemos ficar assim? Então, fica deliberado. A deputada Iandra Moura fica a primeira subrelatora, o deputado Coronel Crisóstomos, do PL de Rondônia, fica o segundo relator, e o deputado Gilson Daniel fica o terceiro relator. Eu gostaria de combinar com os colegas, nós aprovamos um requerimento, e eu até trouxe alguns outros nomes, para a realização de uma audiência pública, certo? Nós despachamos alguns requerimentos solicitando informação, e eu gostaria de sugerir, tendo em vista o feriado prolongado,
que nós pudéssemos fazer essa audiência pública no dia 19. O que vocês acham? É uma terça-feira. Fica bom? 19 de setembro, uma terça-feira, porque é o dia que a comissão se reúne, 19 à tarde. Não era quarta-feira? Na semana passada, nós acordamos às 14 horas. Então, bora fazer na quarta. Dia 20. Foi acordado na anterior. Dia 20. Dia 20? É. E aí, eu queria aqui, para passar para a assessoria, às 14h30. Não, às 14 horas. Né? Às 14 horas. Passar para a assessoria que o deputado que tiver interesse em convidar ou prefeito ou presidente de associação, federação, que passasse os dados para a assessoria para a gente convidar, porque é importante essa representatividade aqui. Não, mas o requerimento já foi aprovado à audiência pública. Mas tem que aprovar o convidado. Não, mas esse convidado nós vamos fazê-lo no sentido dele participar, mas não para compor a mesa, para que ele possa contribuir com o conhecimento, com a experiência. Por não, deputado João? Só para dar uma explicação, qual seria o teor dessa audiência pública, já que tem vários requerimentos a respeito disso? É para a gente ouvir o IBGE, né? Correto. E os outros convidados. Por exemplo, a Confederação Nacional dos Municípios, que é a representação máxima, a Frente Nacional de Prefeitos. Eu acho que a gente já poderia, presidente, já estabelecer quais são os órgãos, IBGE, já Não, definiu mas isso já hoje. foi aprovado. Já foi aprovado? Foi aprovado o requerimento. Pois é, mas nós aprovamos um e temos um outro aqui que vai acrescentar. Correto. Só queria... Pronto, está explicado. Muito obrigado. Senhor presidente, só incluir a Associação Nacional dos Municípios também, como um dos municípios, e a Associação dos Municípios do Espírito Santo, a Munis, também o presidente, para participar da... Já fazer o Tá, convite. mas a gente vai... a minha sugestão dos prefeitos, porque a preocupação é, se nós trouxermos muita gente para falar, vai demorar muito. Então, a gente faz um convite, o prefeito não virá para a mesa, mas ele participará e a gente pode aqui administrar um tempo maior para que ele possa falar e colocar aquela liderança estadual ou um prefeito que seja importante participar no sentido disso, porque senão nós vamos ter audiências desdobradas, a não ser que a gente faça 1, 2, 3 audiências, que eu não sei se é o interessante. A minha sugestão, senhor presidente, é as 3 entidades nacionais. A Associação Nacional dos Municípios, A frente e a Confederação Confederação já Nacional estão. dos Municípios e frente, a Frente Nacional dos Prefeitos. São as 3 entidades nacionais. E convidar as demais associações para participarem, não ter... Ok? Pois não, deputado? Vou dar exemplo de Rondônia. Os prefeitos estão todos prontos. Disseram, nós vamos em Brasília. O meu estado são 31 municípios, de 52, 31. O senhor sabe que eu sou do Exército, venho do Exército, né? Quanto mais você apresenta uma tropa forte, poderosa, todo mundo fica de olho. Então, nós somos poucos, certamente, nós não somos tantos deputados aqui. Nossa comissão é uma comissão pequena, mas é uma comissão que trata de um tema extremamente importante para o Brasil. Vai ter que ter um momento, presidente, é uma sugestão que apresenta a Vossa Excelência, de nós mostrarmos a força que essa comissão tem para atender as prefeituras do Brasil. Então, há essa necessidade, mas nós temos que ter esse povo conosco aqui. Eu vou passar a palavra. Deliberação de requerimentos. Consta na pauta 5 requerimentos. 5 requerimentos. Por ter requerimento de minha autoria, passa a direção dos trabalhos à deputada Yandra Moura. Por favor, deputado. Faltou uma consulta, você queria votar os 5 requerimentos em globo. Os 5 requerimentos são esses. A senhora pode fazer uma consulta para o colegiado, você pode... Secretário do colegiado. Constam na pauta 5 requerimentos. Consulta o colegiado se podemos votá-los em globo. Sim?
Por mim, sim, senhora presidente. De acordo. Requerimento número 4 de 2023, do senhor Sidney Leite, que requer ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome a quantidade de beneficiários de programas Presidente. federais. Só por uma questão de ordem, o deputado Gilson Daniel, ele fez uma boa sugestão de aditamento do requerimento 2. Então, acho que pelo menos o requerimento 2 não poderia ser votado em globo. Ou então que aditasse e depois votasse os demais em globo. O que acha, presidente? 1 a 1. Eu acho melhor ser individualizado, até porque eu quero me subscrever em alguns. Vamos individualizar, eu acho melhor. Requerimento número 4 de 2023, do senhor Sidney Leite, que requer ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome a quantidade dos beneficiários de programas federais de transferência de renda geridos pelo MDS desagregados por municípios, bem como a quantidade de cidadãos inscritos no CAD único. Para encaminhar, concedo a palavra ao autor. Senhora presidente, senhores deputados, o objetivo desse requerimento é que é importante nós sabermos desse perfil da população um número de pessoas que estão no CAD único, até porque nós temos mais pessoas no CAD único do que beneficiários do programa social. Cruzando com os dados da saúde, da educação e número de eleitores, com certeza nós vamos ter informação suficiente para que a gente possa auferir esses dados, deputado Gilson, e com esse resultado dessa soma, nós podermos mostrar a falta de uma ação de forma completa, abrangendo os munícipes, no sentido do cadastro ou de visita por parte do IBGE, certo? Então, o objetivo é nós conseguirmos essas informações junto ao Ministério do Desenvolvimento Social, que com certeza vai representar uma parcela significativa e ter a disponibilidade da relatoria dessa comissão para que a gente possa fazer os devidos cruzamentos. Era isso, senhora presidente. Obrigado. Presidente, Sugestão também. eu vou falar bem rápido. Eu vou subscrever esse requerimento do deputado Sidney Leite, até porque vai servir como comparação de dados, que é muito importante para ficar bem explicado o assunto. Mais algum deputado? Gostaria de fazer uma sugestão, parabenizar primeiro o deputado Sidney pelo requerimento, que já dá uma base, né, para nós aqui dessa comissão, mas sugerir talvez que a gente também inclua um pedido ao Ministério da Saúde das inscrições do cartão SUS. Já foi feito? Anterior? Ok, então tá Já foi aprovado na contemplado. semana passada. Contemplado. Mais algum deputado? Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Requerimento número 5 de 2023, do senhor Sidney Leite, que requer a realização de audiência pública com participantes do Tribunal de Contas da União, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, da Confederação Nacional dos Municípios e do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome. Para encaminhar, concedo a palavra ao autor. Senhora presidente, nós aprovamos um requerimento na semana passada solicitando audiência pública, certo? E é importante que a gente possa ir, e aqui eu acato a sugestão do deputado, em que coloca a necessidade não só da Confederação e da Frente Nacional dos Prefeitos, mas também da Associação, não é isso? Dos Associação Nacional dos Prefeitos. Dos Que municípios. é importante nós ouvirmos esses representantes dessas instituições no sentido de que eles possam, certo, trazer informações e dados a respeito sobre a sua ótica e o que acompanharam, né, da Confederação Nacional de Municípios. Recentemente nós tivemos a Marcha dos Prefeitos, que foi um sucesso aqui em Brasília e que, com certeza, pela estrutura que essas confederações têm, deputado Júnior Ferrari, é possível que eles possam contribuir de forma efetiva com dados e informações no sentido de que a gente possa alcançar o objetivo desta comissão. Era isso, senhora presidente. Obrigado. Senhora presidente. Só queria fazer uma parte, porque foi tocado no nome
da Confederação Nacional dos Municípios, no requerimento número 8 de 2023 do deputado Alexandre Guimarães, está também fazendo um convite. Então, tem que verificar para não haver, de repente, uma audiência pública convidando o senhor Paulo, que é o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, e depois participar também do convite do deputado Alexandre Guimarães, que é o mesmo assunto, deputado Sidney Leite. Senhor presidente, gostaria também, além de subscrever o requerimento do nobre coordenador, deputado Sidney Leite, mesmo que a CNM, representa todos os municípios, o estado da Bahia, em números absolutos, foi o estado que teve o maior número de municípios prejudicados com a queda de populacional. E por isso, eu acho que seria muito interessante convidar também o presidente da UPB, da União dos Prefeitos da Bahia, o senhor José Henrique Tigre, o Quinho, para fazer parte dessa importante audiência pública, até pela importante liderança que a UPB vem tendo, um protagonismo muito importante, em especial nessa luta que conseguimos, todos os deputados e deputadas municipalistas, na semana passada, da redução da alíquota do INSS, que vinha assolando muito esses pequenos e médios municípios, e em especial aqueles que têm uma dependência ainda maior do FPM, e em função de todo o trabalho que a UPB desenvolveu nessa pauta, tanto no Senado como na Câmara, e aqui a Câmara, mais uma vez, mostrou a importância do municipalismo, também incluir o presidente da UPB nessa importante audiência pública. Senhora presidente, eu gostaria aqui de solicitar, né, só deixar explícita a participação também, fora a Confederação e a Associação Nacional dos Prefeitos, da Frente Nacional dos Prefeitos, que eu acho que o deputado Benes, inclusive, na audiência passada, lembrou muito bem e que nós acatamos de apresentar esse requerimento. Não é isso, deputado? Então, tivemos a inclusão da FNP, inclusive o presidente é o prefeito da minha capital, sergipana, que é Edivaldo Nogueira, que é prefeito de Aracaju, que ligou para o meu gabinete e pediu realmente para participar dessa audiência. Teve a inclusão da ANM e da UPB. Eu também quero solicitar a inclusão do presidente da FAMES, que é a Federação Nacional dos Municípios de Sergipe, Alan de Agripino, e a vice-presidente, que é Silvane, que são 2 prefeitos que estão lidando com toda essa situação de queda no censo, enfim, queda de arrecadação pelo FPM. Eu já tinha até feito um requerimento isso, mas como para não ficar sem mais delongas, né, para a gente poder fazer tudo nessa audiência pública, que eles 2 sejam também incluídos para fazer parte dessa mesa. Eu também queria aproveitar de fazer o convite ao prefeito Néder Aguiar, do município de Santarém, que é o presidente da FAMEP de todos os municípios do estado do Pará, uma vez que o estado do Pará, dos 144 municípios, 43 municípios perderam a arrecadação. A sugestão também, senhor presidente, é que a CNM, todas essas associações de municípios, elas estão filiadas à Confederação Nacional. Que a gente pudesse convidar todas do país, já pegando a sugestão do nosso deputado do Amazonas, convidando todos para participarem. Então, vamos colocar à mesa o presidente, né, Paulo Zukoski, colocar o presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, e que todos possam vir participar, até para mostrar força nessa comissão. Eu queria também subscrever todos os requerimentos. É isso. Presidente, me permita? Claro. Minhas palavras, que sejam as palavras do deputado que me antecedeu. E aí a gente começa a realmente mostrar força e trazemos todos os interessados e que nós temos interesse de eles estarem aqui. E subscrevo os requerimentos que estão sendo expostos aqui. Então, solicito a Vossa Excelência. Feito. Também subscrevo todos os requerimentos que foram apresentados. Senhora presidente em exercício e senhor presidente coordenador, que está utilizando a palavra, como sugestão, não sei se todos os pares concordam, talvez, aqui apenas uma sugestão, obviamente,
uma audiência pública com o IBGE, porque a gente vai ter que se debruçar bastante sobre os números, e talvez uma com os movimentos municipalistas, talvez com a CNM, com os presidentes das uniões de prefeitos e de prefeitos, porque talvez se tiver tantos oradores e o debate se alongar, talvez fique muito espaçado. Então, a gente poderia, como sugestão, uma audiência com o IBGE, para que a gente possa tratar dos números colhidos pelo IBGE no censo 2022, e uma outra com os municípios, convidando os municípios que participem dessa audiência do IBGE, mas como ouvinte, para a partir daí a gente debater com os prefeitos o que o IBGE informou e a gente poder tratar todas essas informações, todos esses dados dessas duas audiências públicas. O Gabriel, eu vou fazer uma sugestão talvez diferente da sua. Eu acho importante o debate, principalmente das três entidades, né? O confronto vai ser importante, porque o IBGE tem muita dificuldade de explicar os números. Eles têm dificuldade. Quando começa a ser questionado, eu participei de uma agenda da Confederação, e quando começou a questionar o IBGE, eles não tinham resposta, porque realmente não tinham terminado o censo. Então, acho que o confronto entre os municipalistas, prefeitos que defendem as pautas municipalistas, e também o IBGE, eu acho que vai ser um debate mais importante para nós montarmos a estratégia dessa comissão. Deputado Gabriel, eu quero corroborar com o colega, porque é o seguinte, eu acho que a gente pode até dividir, mas as três confederações, a Frente, a Confederação e a Associação Nacional de Prefeitos e o presidente do IBGE, nós precisamos haja vista a necessidade de confrontar esses dados. Até porque, como o deputado coloca, o que acontece? Vamos pegar o exemplo do Rio de Janeiro, que foi divulgado amplamente na mídia. O IBGE pediu apoio da Prefeitura Municipal do Rio, através da Secretaria Municipal de Saúde, para que os agentes comunitários de saúde ajudassem no censo. Eu tenho vários depoimentos de prefeito do meu estado que o IBGE, presidente, foi pedir ajuda de combustível e transporte para poder chegar em determinadas localidades. Então, eu entendo que nós não podemos. Eu acho que as outras instituições e outras, a gente pode até fazer num outro momento, mas eu entendo que este debate do IBGE com as três entidades que representam o colegiado dos prefeitos, que representam o municipalismo brasileiro, tem que ser uma única data. Eu só queria, deputado Gabriel, ratificar o que falou o deputado Sidney Leite e o nosso colega o deputado Gilson, que eu estava até comentando com ele, da importância realmente, deputado Gabriel, no mesmo dia, porque são temas importantes, estão conectados, os órgãos da Confederação. Então é importante realmente que seja no mesmo dia essa audiência pública. Só como talvez eu não fui tão interpretado corretamente, mas também de acordo com todas as manifestações, para que nessa audiência do IBGE a gente filtre mais os demais participantes, né? Talvez essas três associações, como o deputado Sidney sugeriu, e as demais movimentos municipalistas, que cada estado tenha o seu nome, possa participar de uma audiência pública numa outra oportunidade, claro, não retirando a possibilidade de que eles venham nessa audiência pública com o IBGE, mas que os oradores sejam mais restritos para que a gente possa ter um debate mais profundo, talvez com os representantes dessas três entidades e mais o IBGE e os parlamentares, e na segunda ocasião as demais entidades municipalistas de cada estado que queiram participar do debate. De acordo, presidente? Seria bom. Sidney saiu. Acho que eu concordo com Vossa Excelência, presidente, e acho bastante plausível uma primeira parte com essas três instituições e, em seguida, uma mais abrangente, conforme relatou o deputado aí. Concordo plenamente. Mas o autor que tem que aceitar, não é? Eu só queria fazer uma... Eu falei a ANM, mas é a ABM, a Associação Brasileira dos ABM. Municípios, tá? Só corrigindo. Vamos aguardar, então, que
foi informado aqui que pelo regimento o autor do requerimento tem que estar de acordo com a sugestão. Então a gente aguarda um pouco e para que possa... Mas, se salvo engano, foi a sugestão dele mesmo, não é? É que foi o assessor... Deputado Sidney, autor do requerimento. A gente estava aqui debatendo sobre qual vai ser o direcionamento, que foi a sugestão. Então, será o IBGE, juntamente com as 3 entidades. E uma outra oportunidade, as demais associações municipalistas de cada estado, para que possa fazer o uso da palavra e participar dos debates. Não restringindo, obviamente, a participação dos presidentes de associação na audiência do IBGE. De acordo? Em votação, o requerimento que será com o IBGE e as 3 entidades que já estão nele, e a FNP também, certo? A FNP, o PB, que foi uma sugestão minha, ficaria para outra oportunidade. Mas eu acho a FNP pelo menos importante. As 3 nacionais, as demais serão convidadas, não terão direito à fala, mas as 3 nacionais que participam. Então vai ser FNP, ABM e Confederação Nacional, CNM. Frente, Associação Brasileira e Confederação Nacional. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Vou devolver a presidência ao presidente Sidney Leite, que vai prosseguir os trabalhos. Muito obrigada. Requerimento número 6, do senhor Alexandre Guimarães, que requer o convite para o senhor Diogo Borges, presidente da Associação Tocantinense de Municípios, ATM, para apresentar a atual situação dos municípios do estado de Tocantins, principalmente após a capitulação de dados apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que apontam a redução dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios, inclusive no que diz respeito ao desenvolvimento e as mais diversas dificuldades que os municípios enfrentarão com os cortes nos repasses dos recursos constitucionais. Passo a palavra ao autor do requerimento para proceder ao encaminhamento. Presidente, senhores deputados, só uma sugestão administrativa de pautas, presidente. Já é um tema que a gente já tem tratado, já foram até aprovado semelhante. Esse item, o último item da pauta, que também é a convocação, é o pedido para a reunião, e aí a gente pode fazer na audiência pública com o presidente da CNM, o senhor Paulo, que a gente possa fazer uma aprovação em conjunto desses dois, tanto este, como já trata do mesmo tema. E aí, só fazendo a referência que lá no estado de Tocantins, o impacto, assim como outros estados também menores, quanto menor o município, maior o impacto dessa incoerência, dessa inconsistência aí do IBGE e dos repasses do FPM. No estado de Tocantins, mais de 90% dos nossos municípios têm menos de 10 mil habitantes. Nós nos reunimos, a bancada federal, junto com a ATM, que é a Associação Tocantinense dos Municípios, e o presidente nos apresentou vários dados interessantes e relevantes que a gente pode trazer aqui nessa audiência pública. Então é esse o requerimento de defesa ao presidente da ATM, da Associação Tocantinense dos Municípios, para que possa contribuir com essa pauta municipalista e de encaminhamento do requerimento que já for aprovado, também do presidente da CNM. Em votação, o requerimento número 6 e número 8. Os deputados que concordam permanecem como se encontra. Aprovado. Requerimento número 7 de 2023, do senhor Bendes Leocádio, que requer ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o número de domicílios que foram considerados fechados ao término do levantamento do censo de 2022, discriminados por municípios e estados brasileiros. Para encaminhar o requerimento, conceda a palavra ao autor do requerimento, deputado Bendes Leocádio. Obrigado, senhor presidente. Conforme já discutimos aqui, não só hoje, mas nos dias que antecederam a instalação dessa comissão, eu acho que esse é o grande X da questão que pode muito nos ajudar
a chegarmos a uma apuração mais detalhada do que houve com esse decréscimo populacional do nosso país e que vem prejudicando e que vai prejudicar muito mais. Imaginemos nós aguardarmos 10 anos daqui a se realizar o próximo censo e todos esses municípios, não só os que deixaram de crescer, mas também esses que sofrerão perdas de mudança de faixa e que anualmente estarão perdendo 10% da sua arrecadação, com impactos nas principais políticas públicas, que é a educação, através da receita do Fundeb, a saúde na arrecadação do Fundo Municipal de Saúde, né, do FUS, e também dos programas sociais, como o nobre presidente Sidney Leite registrou aqui. Então, é nosso dever, cumprimos o nosso papel aqui no Parlamento para tentar minimizar essas perdas que os municípios já começam a sofrer. Muito obrigado, presidente. Solicito dos nobres colegas, deputados e deputadas, que possamos aprová-lo, este requerimento. Conceda a palavra ao relator, deputado Gabriel. Parabenizar o nobre deputado Benis Leocádio por esse importante requerimento. Eu acho que é o AIS que todos querem entender, compreender, né, desse censo tão controverso, e gostaria de apenas aditar e subscrever também esse requerimento, pedindo para que, além do 2022, que ele possa também nos informar os dos outros 2 censos anteriores, porque eu acho que isso vai ser uma informação de grande relevância para que a gente possa cruzar o percentual de domicílios fechados nos censos anteriores e a gente compilar esses dados e tirar as informações necessárias. Ok? Em votação. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a inclusão das solicitações dos 2 censos anteriores. Nada mais havendo a tratar, convoco a reunião extraordinária para quarta-feira, dia 13/9, às 14 horas, para deliberação e requerimento. Está encerrada a presente reunião. Obrigado.